para Nicodemos, embora Nicodemos chegue numa postura que ele era o principal dos fariseus, um dos principais fariseus, ele fazia parte do Sinédrio, que era composto por 70 pessoas, líderes importantes religiosos. Estavam ali os escribas, estavam ali os sumos sacerdotes, estavam ali os sacerdotes, estavam ali pessoas proeminentes da religião judaica. E Cristo olha para Nicodemos e diz assim: se tu não nascer de novo, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não podes entrar e tu não podes ver o reino de Deus. Então, foi desenvolvido ali todo um diálogo. E nós observamos que nem todas as pessoas que conhecem a fundo a Bíblia, elas significa que elas nasceram de novo. Tem muita gente que sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não nasceu de novo. Nicodemos sabia a Bíblia de cor e salteado, da Torá, a lei antiga. Era um religioso proeminente e exemplar para quem via Nicodemos. Todo mundo, talvez um jovem, dizia: eu me espelho nele. Talvez uma mulher, mãe de uma jovem, dizia: eu quero que a minha filha case com um homem igual Nicodemos, rapaz igual Nicodemos. Mas Jesus vê nele um egoísmo, uma futilidade da religião, vê uma religiosidade que não traria salvação para ele. Porque o que traria salvação para ele era a regeneração, era o nascer de novo. Então, há muitas pessoas que correm esse risco, elas estão há muito tempo na igreja, elas são crentes até às vezes domingueiras, né? E elas acham que já são salvos, são crentes de eventos, são crentes de sei lá, mas elas pensam que são, mas não são. E Jesus deixa isso claro no Evangelho, né? Então, que nós não venhamos ter o pensamento errado como Nicodemos. E de fato nós vimos que Nicodemos, ele se converteu. Lá na frente, ele defende Jesus em uma causa quando se reúnem ali, e também ele está lá no túmulo com José de Arimateia para embalsamar o corpo de Jesus. Tirar da cruz, limpar, lavar, colocar num sepulcro novo. Ok? Então, nós estamos aqui, a Bíblia diz assim, que Jesus, ele deixa a Judeia e ele retira-se para a Galileia. Essa primeira transição aqui de Jesus, ele sai da região da Judeia, vai para a Galileia. Houve uma contenda, não uma contenda, mas quiseram jogar Jesus contra João. Quiseram dizer que Jesus batizava mais do que João, ou vice-versa. E no versículo 1, João deixa bem claro, observe aí, deixe sua Bíblia aberta aí no capítulo 4, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Isso está lá em João capítulo 3, 22 e 26, onde diz que Jesus batizava, mas quem batizava ali eram os seus discípulos. Então quiseram colocar um contra o outro, porque colocar as pessoas em competitividade, jogar irmão contra irmão, é coisa de fariseu, hipócrita, né? Então tem muita gente com esse pensamento de farisaísmo. Eles querem comparar, eles querem atiçar uma contenda, eles querem trazer uma disputa. Fulano canta mais que tu, fulano prega mais que tu, fulano se destaca mais. Isso é coisa de fariseu. Então João, ele diz aqui, detalhadamente, entre parênteses, ele fala: se bem que Jesus mesmo não batizava ali, e sim os seus discípulos. Então Jesus, observando isto, Jesus retira-se da Judeia e vai para a Galileia, para evitar qualquer conflito. Jesus, ele só retorna quando João é preso, porque aí sim ele inicia de fato seu ministério por ali, porque Jesus sempre esperou a hora do Pai. No verso 4 ele diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Existia várias entradas que levavam da Judeia para a Galileia. Uma era a entrada perto do litoral, a outra era pela região chamada região de Pérea, e outra era exatamente por dentro de Samaria. Mesmo havendo antipatia entre os judeus e os samaritanos, geralmente os judeus que iam viajar, o José fala isso, o historiador, ele relata que o costume dos judeus, na época de grandes festas, era passar por dentro de Samaria, porque eles economizavam tempo. Era uma travessia mais curta.
Era uma rota mais curta para eles chegarem até lá. Embora a expressão diz aqui, era necessário, talvez possa se referir de fato que Jesus ele quis ganhar esse tempo. Ele quis ganhar esse tempo e evitar a distância necessária, porque a ênfase do evangelho aqui de João é o empenho do Senhor em cumprir o plano de seu Pai. Se você observar no capítulo 2, versículo 4, folheie aí comigo, por favor. No capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz assim, capítulo 2, verso 4, Jesus disse-lhe, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, também aqui, deixa eu ver aqui, eu anotei bem por aqui assim, dá glória a Deus aí, aleluia. Então, no capítulo 7, versículo 30, observe aí, 7:30. Capítulo 7, versículo 30. Diz assim, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, observe, ele disse para Maria, né, a sua mãe, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. A Bíblia diz que as pessoas cercam Jesus para prendê-lo, para apedrejá-lo ou prendê-lo, mas ninguém toca nele, ninguém põe a mão nele, porque ainda não era chegado a hora. Em um outro texto diz que eles foram como furiosos para pregar Jesus, para empurrar ele de um despenhadeiro abaixo. Só que a Bíblia fala que ele passa no meio da multidão e ninguém toca nele, porque não era chegada a hora dele. Eu não sei se esse cara é estátua, eu não sei se Jesus ficou invisível, eu só sei que ninguém tocou nele. Por quê? Porque não era chegado a hora dele. Então, sempre nesse evangelho, nós vamos ver essa questão aí do momento certo, da hora certa. Agora veja o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 20. Diz assim, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilaço, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Glória a Deus. Vamos ver mais uma, vamos ver aqui mais uma passagem aqui, 12:23. Capítulo 12, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O 13:1, vamos lá, 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Última referência, 14:31. 14:31 diz assim: contudo, assim procedo, para que todo mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Então, Jesus, ele sabia a questão do cronograma. Cronologicamente, ele diz, não chegou a minha hora, não chegou a minha hora, mas está chegando. Aí diz, levantai-vos, porque já chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Então, irmãos, com essa palavra eu aplico uma coisa para você: não se perturbe, não se preocupe, não se aveste, porque tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora de Deus. Já está tudo cronometrado, na hora certa Deus vai abrir a porta, na hora certa o milagre vai chegar, na hora certa Deus vai usar a sua vida, na hora certa Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Agora observe que ele usa essa rota, que era mais curta, para ele sabia, para chegar a tempo. Só que há algo mais profundo aqui. A Bíblia diz que era necessário atravessar por Samaria, porque ele tinha um encontro marcado com uma mulher, que a mulher não sabia, mas ele sabia.
é necessário passar por Samaria, e eu pego essa palavra, se fosse talvez outra pessoa, passava por cima, mas como sou eu, pastor Ednael, eu vou aplicar para você. É necessário Jesus passar por aqui hoje, é necessário a presença dele hoje aqui, é necessário Jesus estar aqui, é necessário que a presença dele fique aqui. Por quê? Porque aqui é a casa de Deus, é a igreja do Senhor, e a Bíblia diz que o noivo da igreja, ele passeia entre os 7 candeeiros de ouro, que é a representação da igreja. É necessário Jesus passar por aqui. Quantos creem essa palavra? Glorifique ao Senhor. Então, observe que era necessário Jesus passar por lá. O apóstolo pode ter realçado a necessidade divina e espiritual, ou seja, Jesus estava comprometido com o destino divino de encontrar-se com a mulher samaritana. Então, ele vai passar por onde? Por Samaria. Diga comigo, Samaria. Samaria aqui, um pouco de história sobre essa cidade aqui. Era o povo de Israel, ele se dividiu na época de Salomão, logo após a morte de Salomão. E o rei chamado Onri, ele nomeou Samaria como a capital do reino do norte. Lá em 1 Reis, capítulo 16 e 24. Mais tarde, o nome se referia ali a todo o distrito, e às vezes também a todo o reino do norte, que tinha sido levado cativo pela Assíria para a capital, para a região aqui. Então eles pegam, pela capital Samaria, eles pegam as pessoas, os judeus, e levam neste cativeiro. Quando eles estão neste cativeiro, a história e a Bíblia diz que o rei levou muitos grupos de pessoas que não eram judeus. Então, quando eles estavam ali, esses judeus, eles se misturaram. Esses não-judeus se misturaram com os judeus. Aí casaram, teve casamento, nasceu filhos, houve casamentos místicos destes dois povos. E a partir daí, quando eles são libertos, esses grupos se misturam para formar uma raça mista por meio de casamentos. E quando eles são libertos do cativeiro da Síria, eles são libertos ali, já vê um povo misturado. Então, o samaritano é uma mistura de povos, é uma miscigenação de povos. E aqui, os samaritanos, eles se retiraram do culto prestado a Jeová em Jerusalém. E eles se dividiram com os judeus. O judeu puro não gostava de samaritano. Eles tinham divisões. Eles tinham uma rixa grande um com os outros. E isto foi aumentando. Questão de culto, questão de comida, questão de vestimenta, tudo eles se batiam. Eles batiam de frente um com o outro. E eram irmãos. Então, eles disseram assim, nós vamos adorar em Gerizim. Os judeus não, nós vamos adorar em Jerusalém. E essa adoração de Jerusalém começou lá na época, né, de Samuel. E eles, por que eles queriam adorar em Gerizim? Porque foi onde Abraão levantou o primeiro altar. Abraão levantou o primeiro altar ali próximo ao monte de Gerizim. E ele dizia, não é aqui que se deve adorar, porque desse monte também foi proferido as bênçãos para o povo de Israel. Dividiu-se o povo. Agora, a mensagem de Jesus reprova tanto a autojustiça de um fariseu, quanto o estilo de vida libertino de uma mulher adúltera. Aqui o nosso Senhor, ele vai oferecer a uma adúltera, como a salvação a uma mulher adúltera, como se ele estivesse oferecendo água para ela. Então, dois personagens, duas figuras, um homem e uma mulher. Dentre eles são diferentes, mas todos dois carecem de salvação. Ao contrário de Nicodemos, essa mulher aqui, ela não era teóloga, mas o seu coração estava pronto a reconhecer o seu pecado e abraçar a Cristo.
Então, nessas duas passagens aqui, de capítulo 3 de João e no capítulo 4, nós vemos Jesus pregando o seu evangelho. O primeiro evangelismo pessoal registrado por Jesus, a primeira pessoa que ele evangeliza é Nicodemos. A segunda é esta mulher, a segunda pessoa. E a sua vida era um emaranhado de adultério e divórcio, a vida dessa mulher aqui. A Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia diz que ela era mulher samaritana. E a Bíblia diz também a localização, exatamente onde eles estavam, no poço de Jacó. Agora, ela parecia tudo, menos um alvo prioritário para a evangelização. A visão dos fariseus era isso, ela parecia tudo, menos um alvo prioritário para alguém evangelizar ela. Agora veja aqui o contraste da mulher com Nicodemos. Ele era judeu, ela samaritana. Ele era homem, ela mulher. Ele líder religioso, ela uma mulher adúltera. Ele sabia tudo a respeito de culto. Ele era um homem culto, inteligente. Já ela, ignorante. Ele era um membro da classe mais distinta da sociedade. Ela era da classe mais baixa da sociedade. Ele era rico, ela era pobre. Ele reconheceu que Jesus era mestre vindo da parte de Deus. Ela não fazia a menor ideia de quem ele era. Todavia foi o mesmo Cristo poderoso e onisciente que se revelou para ele e que se revelou para ela. Glória a Deus. Não se trata basicamente da história de uma mulher samaritana, mas do relato da autorrevelação de Jesus como Messias. O que é interessante é que a história da mulher samaritana reforça o tema principal de João, é que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Aí observe o ponto forte desses versículos aqui, não é nem tanto a conversão da mulher, visto que é muito importante, mas que Jesus é o Messias. No versículo 26 ela diz, eu vejo que tu és profeta. Ele diz assim, eu que falo contigo. Não quando o Messias vier, eu que falo contigo. Então, observe, é importante, talvez você já ouviu muitas mensagens sobre a mulher samaritana. Talvez você pensou assim, um culto de doutrina, trazer uma mensagem dessa que é evangelística e tal, mas isso é muito importante para nós. Porque muitas vezes nós fazemos acepções de pessoas, e Jesus não faz acepção de pessoas. Ele salva o Nicodemos, mas também salva a mulher samaritana. Então, dificilmente, os dois poderiam ser mais diferentes, irmão. Nenhum tem nada a ver com o outro. E todos eles têm tudo a ver com a salvação, que precisam e carecem de salvação. Jesus, ele não vai ao centro de Jerusalém. Jesus, ele não vai ao templo e anunciar aos líderes reunidos ali que ele era o Messias. Ele não escolhe a fruição de pessoas, aonde está todos eles ali, né, com suas roupas características, suas barbas, com o guento, com óleo, e eu sou o Messias. Não, ele vai lá no poço de Jacó, porque o revelou primeiro a uma mulher anônima e adúltera. Por quê? Com toda certeza, ele queria demonstrar que o evangelho é para todo mundo. A Bíblia diz, capítulo 3, 16 de João, o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo. Agora eu quero trazer para os irmãos, nesse tempo que me tem aqui, que me resta desse culto aqui de ensino, é culto de ensino, vamos aqui devagarzinho. Quero falar 5 lições especialmente sobressaem-se com verdade cruciais a serem enfatizadas ao se apresentar o caminho da salvação. Primeiro, a lição do poço. Cristo veio buscar e salvar o perdido. Cristo veio buscar e salvar o perdido. Jesus tinha deixado a Judéia, ele estava a caminho da Galileia,
Não se tratava aqui de uma necessidade geográfica. Ele queria passar ali por Samaria. A travessia ali não era normal para um judeu. Os judeus nunca usavam esse caminho, eles tinham sua própria trilha, a não ser, como eu falei, nas festas, que eles queriam chegar mais rápido, passava por lá, mas não gostando muito. Eles tinham a sua própria trilha que ia do norte da Judéia, ao leste do Jordão, entrando na Galileia. Aí a Bíblia diz que a mulher, primeiro, era uma mulher, segundo, era samaritana. E os samaritanos, como eu falei, eram judeus híbridos, os quais mesclaram-se às nações vizinhas, rejeitaram Jerusalém como centro da adoração, construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim, em Samaria, e Jesus estava derrubando barreiras antirraciais. E ele tinha de ir por aquele caminho e precisava atender um compromisso divino no poço de Jacó, porque ele veio buscar e salvar o perdido. A Bíblia diz que a mulher era samaritana. Para você ter uma ideia, a briga aqui era tão grande que os judeus, se o filho jovem ou vice-versa, se ele se interessasse por uma menina samaritana, se a jovem judia se interessasse por um rapaz samaritano, os pais expulsavam a filha de casa. Fazia um funeral simbolicamente, porque para eles a menina tinha morrido para eles. Você já viu aquela expressão assim, quando você está passando por uma prova muito grande, assim, por uma dificuldade, rapaz, eu estou comendo o pão que o diabo amassou, né? Na verdade, a gente está comendo o pão que amassou o diabo, que é Jesus, né? Na ceia. Mas tem esse adágio, né? Pão que o diabo amassou. Então, esse aqui, os judeus, essas raízes talvez venham até daí, porque eles dizem, rapaz, eu só posso ter comido o pão que os samaritanos fizeram. Para você ter ideia, o nível de amizade desse povo. E Jesus está quebrando aqui todos os protocolos possíveis, está quebrando toda a barreira possível. Ele chega cansado da viagem. Aqui nós temos a humanidade do nosso Salvador, a humanidade de Jesus. Ele está cansado, ele quer água. Temos uma visão da humanidade dele. O autor dos Hebreus diz que Jesus se compadece das nossas fraquezas. Ele não pecou, mas em tudo foi tentado para auxiliar e vir em socorro daqueles que são tentados, que somos nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, quando eu observo isso, eu vejo a lição do poço. Ele vai até lá. Esse poço foi entregue por Jacó a seu filho José. Quando Jacó fez aliança com o povo de Siquém, aí houve a defloração da sua filha, da menina Diná, e os irmãos vieram, Simeu e Levi, mataram todo mundo no fio da espada, e a confusão foi grande. Eu só sei que no final, Jacó, ele deixa esse poço para o seu filho José, como herança, como herdade. E era comum, em alguns pontos específicos no Oriente, ter poços. A verdade, tinha uns que eram tanques com água, que estavam ali, com a água da chuva que ficava ali, e isso ajudava aos transeuntes, aos viajantes, porque era deserto. E algum canto que tinha água era importante. Quando um inimigo invadia uma cidade adversária, a primeira coisa que eles tentavam fazer era cortar o encanamento de água. Então, a água era muito importante e muito difícil também naquela região. As pessoas, não era assim que a gente vou para a igreja tomar um banho, eu estou com calor, vou tomar um banho. Não, era difícil a pessoa tomar banho, porque era difícil água. Então, a pessoa que viajava e tinha ali aqueles poços de água, sempre você vai ver no Salmo 84, a Bíblia diz, é o que passa pelo vale de Baca, e as fontes se enchem de água, porque vale de Baca significa vale árido, vale seco, mas quem tem a presença de Deus, ele transborda de águas vivas. Então Isaías vai falar sobre isso, o Espírito é como água que desce sobre os sedentos, como a terra seca. Então, quem chegava ali e se escorava no poço daquele, e tomava água, ele fazia uma oração, glorificado seja o Deus de Abraão, bendito seja a pessoa que está aqui, que o Deus de Abraão abençoe essa pessoa que fez este poço, que construiu esse poço, que mesmo sem me conhecer,
ele providenciou água para mim. Então, Jesus se encosta ali, ele se escora ali. E o viajante, eles andavam com um caneco amarrado, uma vasilha amarrada, nas vestimentas. Por quê? E uma corda. Porque se tivesse um poço, ele desatava a corda, amarrava lá na vasilha e pegava e puxava a água. Jesus não andava com isso. Jesus estava viajando. Mas daqui a pouco eu volto para o caneco amarrado. Dá uma glória a Deus aí. Vocês querem aprender, irmão, hoje da palavra? Estão aprendendo? Aleluia. Vamos para a segunda lição. A segunda lição, a lição da mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Eu já falei isso aqui. Vamos comigo assim. Primeiro, a lição do poço. Cristo veio salvar o perdido. Segundo, a lição da mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Olha o versículo 7. Nisto veio uma mulher. No versículo 6 diz que era por volta da hora sexta. João usa aqui a contagem romana do tempo, que começava às 6 horas da manhã, de modo que a hora sexta corresponde ao meio-dia. Significa o quê? Que o sol estava queimando tudo e a sede era grande. E a mulher samaritana, tirar água, e ela tinha 2 agravantes. Ela era mulher e ela era samaritana. Homens não conversavam com mulheres em público, nem que fosse o seu próprio marido. Se a mulher passasse e visse o marido dela numa esquina aqui, ela passava direto, porque ela poderia incorrer o risco de alguém achar que ela estava adulterando e ela ser apedrejada. Até explicar era complicado. Então, Jesus, ele estava quebrando essa barreira racial, porque ninguém está longe do alcance do amor divino. Então, ela está ali, a hora sexta, porque aquela hora também não era a hora de mulher ir buscar água. As mulheres, elas faziam parte do grupo, do turno da manhã, para ir buscar água. E meio-dia, ela não vai buscar água. E aquela mulher aparece meio-dia. Se ela aparece meio-dia, tem algumas coisas que nós podemos imaginar aqui. Ou ela estava se escondendo das outras por causa da sua reputação, ela não era tão social assim, ou ela estava, porque geralmente quem ia buscar água meio-dia era homem, ela já tinha 5 maridos, e o que ela tinha não era o dela, talvez ela estava até atrás de se encontrar com mais um homem. Mas ela não encontrou mais um homem, ela se encontrou com o homem. Jesus, glória a Deus. Terceira lição, a lição da água. A lição da água, diga comigo, terceira lição, diga. A lição da água. Olha o versículo 10. No 8 ele diz assim, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Observe que Jesus está ali só. Ele manda os discípulos irem. Ele não manda os 12, ele manda 11. Porque teve um que ficou. Quem foi que ficou? João que está escrevendo. Ele diz, João, tu fica e os outros vão. E João está escrevendo, e é João que está ali vendo o diálogo, anotando tudo e colocando no papel, historiando tudo. Por quê? Porque se eu conheço a natureza de Pedro, Pedrão, né? Aqueles lá, outros, o André, né? Levi, os que eram mesmo judeu assim, eles iam dizer, não, peraí, essa mulher aqui não vai falar com o mestre não, né? Sai daqui, vá-se embora, né? A gente providencia água aqui agora, não precisa de você. Então tem coisa, irmão, que acontece, que crente despreparado não vai presenciar. Jesus vai mandar ele para a padaria comprar pão. Então Jesus sabendo, meu filho, daqui a pouco a mulher vai chegar, vá comprar pão ali para mim. Primeiro, ele não estava preparado para aquele episódio.
Eles não estavam preparados para aquela cena. Segundo, judeu não queria comer alimento dos samaritanos. Como eu disse, o negócio do pão do samaritano. Eu só posso ter comido um pão que um padeiro velho samaritano fez. E ele disse, vai comprar, porque quero que vocês comam isto, porque hoje eu estou quebrando toda divisão. Irmão, não importa, eu não sei se tem alguma divisão na sua casa, na sua família, o inimigo está querendo dividir lá, está querendo fazer confusão, e Jesus está quebrando este mal hoje, e vai unir as partes que estão divididas. Então, ele mandou o discípulo, vai meu filho, vai para a padaria, vai comprar pão. Versículo 9, então a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a mim a lição da água, né? Jesus, ele muda as circunstâncias. Ele fala agora como se ela fosse a sedenta. Quando ele pede água, ela diz assim, como sendo tu judeus, porque os judeus não se dão com os samaritanos, e diz assim, tu me pede água, tu não tem nem o que tirar aí a água, tu não tem, o poço é fundo. Ela observou que ele não tinha a vasilhazinha, né? Aí disse assim, tu não tem o que tirar aí, o versículo 9. E disse a mulher, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede de água, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí ela diz assim, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Então observe aí, Jesus ele está mudando agora a circunstância. Primeiro ele pede a água, e ele fala agora como se ela que fosse a sedenta, e ele que tivesse água. Ele inverte a circunstância. Tu está pensando que é tu que está no controle? Está pensando que é tu que está no poder? Está pensando, eu estou só observando aqui, falando contigo, para tu entender nos termos espirituais. E Jesus era perito nisto. Porque, se não, veja aqui, em algumas ocasiões, Jesus falou em termos espirituais, os homens achavam que era termo material, né? Aqui no versículo de número, nesse mesmo que nós lemos aqui, do versículo 11, né? Do versículo 11, também tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu acho. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, água viva. Mas eu tenho aqui uma expressão que Jesus fala para o próprio Nicodemos. Ele diz assim, se tu não nascer de novo. Ele pensou o quê? Ele pensou que era nascer literalmente. Aí Jesus fala assim, não, tu está entendendo errado. É se tu nascer de novo da água e do Espírito. Porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Tu não entende isso? Tu é mestre em Israel? Tu diz sabe as coisas profundas e espirituais? Aí Jesus também fala para os homens assim, olha, eu destruirei esse templo e em 3 dias, eu estava procurando as referências, mas vai dar certo falando assim mesmo. Ele disse assim, eu vou construir esse templo em 3 dias. E ele falava do seu próprio corpo. E eles pensavam que era o quê? Do templo literal. Então, que esse templo demorou 47 anos para ser construído, tu diz que vai destruir e reconstruir em 3 dias? Que arrumação é essa? Também quando ele falava assim, ó, o meu corpo é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, os homens, que é isso aí, negócio é canibal, é? Eles não entendiam as expressões que Jesus falava. E aí quando ele chama Natanael, ele diz, tu és um verdadeiro israelita e tal, e Natanael entende aqui alguma coisa, um vislumbre, e ele fica assim impressionado, tu está impressionado com o que eu estou te falando? Tu não viu foi nada, imagine quando tu vê o Filho do Homem glorificado e os anjos subindo e descendo sobre ele, aleluia. Então ele investe aqui a situação, declarou que ela precisava beber da sua fonte. A questão não era mais a necessidade física dele, mas a carência espiritual dela. Beber
aqui significa obediência. Veja comigo Mateus, capítulo 20, verso 22, versículo 22. Mateus, que foi o que eu anotei aqui. Mateus capítulo 20, versículo 22. Quem achou diz amém. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Olha só isso aí, que significando obediência, né? O preço. Veja Hebreus capítulo 3, Hebreus 3. Hebreus 3, versículo 18, 19. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, esse verbo beber aqui vem da mesma raiz do verbo de obedecer. A água viva que ele apresentava aqui era o dom da salvação. E ela pensava em termos literais. E se ela soubesse, esta água era para matar a sede, mas não a sede física, mas a sede espiritual de uma alma ressequida. No versículo 11, ela diz: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? No versículo 14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precisa aqui vir buscá-la. A esta altura, apesar de ela pedir, Jesus não lhe deu a água da vida. Jesus, eu tenho água para te dar. Pois me dá, eu quero. Quer? Jesus não deu. É interessante que algumas vezes que as pessoas chegavam para Jesus e se oferecia, Jesus não, venha meu filho, vem. Não, Jesus sempre ia tocar na ferida deles. Teve um que disse assim: eu te seguirei, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. Aquele que põe a mão no arado, olha para trás, não é digno de mim. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então, todas as vezes que alguém vinha se oferecer para ele, ele dizia: não, meu filho, peraí, tem alguma coisa errada. Lembra do jovem rico? Que ele veio para a pessoa certa, ele veio na motivação certa, ele faz a pergunta certa, mas ele não faz a atitude certa, nem a decisão certa. E ele sai de cabeça baixa. Nós temos aqui, irmão, uma alma que foi a Jesus e não foi salva. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós nos preocupamos porque pregamos e as pessoas não aceitam a Jesus. Mas aquele homem foi até Jesus e ele sai sem a sua salvação. E Jesus diz: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Não é que ele estava repudiando todos os ricos, não é isso. É porque ele sabia que as riquezas, os bens materiais, fazia parte do coração daquele homem e não o amor dele por Deus. Porque ele citou todos os mandamentos e faltou o principal. Qual era? Amar a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E ele também sabia a Bíblia. Eu sei desde a minha juventude. Então a Bíblia diz que Jesus não lhe deu água da vida aqui. Ela fez o pedido e presumivelmente teria aceito o dom, caso Jesus lhe tivesse dado logo.
Mas Jesus sabia que ela ainda não estava pronta para receber da água viva. Porque havia dois assuntos a serem tratados. Primeiro, o pecado dela. Só tem uma coisa que nos afasta de nós e Deus, que é o pecado. O pecado, ele mata, o pecado, ele envergonha, o pecado faz-nos perder o céu, o pecado nos leva para longe de Deus, o pecado humilha, o pecado desmoraliza o homem. Ele tem um símbolo de um porco, porque o porco só come o que não presta ali e ele não tem articulação para cima, ele só olha para baixo. Isso é o símbolo do pecado do homem, do ser humano pecador. E muitas vezes as pessoas, elas querem estar com Jesus, mas o pecado elas não querem deixar. É por isso que muitos, até alguns foram a ele, mas eles foram reprovados. Por quê? Porque não queria largar o pecado. Jesus disse: eu tenho água para te dar, mas do jeito que tu está, não posso te dar. Eu tenho o dom inefável, o dom de Deus, a água que pode matar a tua sede, mas primeiro tu tem que consertar a sua vida. Daqui Jesus dá um golpe nesses aí que pregam sobre uma graça barateada, sobre uma facilidade no evangelho. Porque alguns querem vir para Jesus, mas não querem deixar o mundo, as suas práticas. E Jesus, ele tinha uma graça. Qual era? Era de receber as pessoas, amar as pessoas, mas rejeitar o pecado delas e transformar a vida delas. Quando Deus chegava para uma mulher era a mulher da vida, ele dizia assim: vai, eu te perdoo e não peques mais. Quando ele curava o cego, ele dizia assim: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele nunca apoiou coisa errada. Ele nunca apoiou, como a gente diz no Ceará, safadeza, nem sem vergonhice. Sempre Jesus, ele esperava arrependimento das pessoas. Temos uma prova aqui. Primeiro, o pecado dela. Segundo, ela tinha que entender a verdadeira identidade do Senhor. Ela tinha que entender quem era de fato Jesus. Pedro, ele teve esta revelação. Quando Jesus reúne os discípulos e Jesus diz assim: o que os homens dizem que eu sou? Um diz que o senhor é Jeremias, outro diz que é o senhor Isaías, o senhor é Elias, o senhor é um dos profetas. E vocês, o que é que vocês dizem? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Simão Barjona, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. E só Mateus registra aqui a palavra eclésia, a igreja. Por isso eu te digo que tu és Petros, tu és um fragmento de rocha, mas sobre esta pedra, sobre mim mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque tu soube quem sou eu, tu revelou a identidade do Senhor. Então observe aqui, ela tinha esses dois agravantes na vida dela, e até isso ser resolvido, ela não podia experimentar nem tomar desta água. O Senhor foi diretamente ao centro da questão, ao mostrar que ela não podia mais ocultar o seu pecado. Jesus diz assim: pois então faz o seguinte, vai, versículo 16, chama o teu marido e vem cá. Aí pronto, meu Deus, aí a casa caiu para ela. Irmão, Jesus, ele é profundo. Ele vai aonde a bisturi do médico não vai. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada aguda de 2 fios, que vai atravessando a alma até as juntas e medulas. Ela corta até as juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração do ser humano. Aí ele disse assim: chama o teu marido. Aí ela, o coração chega, peraí, estava tão afoita pela água. Senhor, não tenho marido. Jesus disse: tá certo, você não mentiu não. Tu já teve 5. E o atacante, ponta direita, que agora, não é o teu marido. Aí
Isso você falou com verdade. Versículo 19, o Senhor disse à mulher, a mulher disse para Jesus, né? Vejo, Senhor, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Então, vai chamar o teu marido. Por quê? Porque se fosse para ela ter a resposta da água jorrando em si, seria necessário que o primeiro houvesse investigação moral e correção. E era como se Jesus tivesse dito, tudo bem, se você não vai confessar o seu pecado, então eu vou confrontá-la agora, contando qual é. Aí no versículo 19, ela confessa o pecado dela. Aí Jesus confronta ela fica assim meio atordoada, bichinha, mas ela tem que dizer, né? E lá Isaías, né, como eu falei, diz que os nossos pecados, ele faz distanciamento entre nós e Jesus. Aí vamos para a quarta lição. São 5. A hora passa rápido. Já falta 15 para 9. Quem está aí dando glória a Deus? Quarta lição. Vamos recapitular aqui. A primeira, quem lembra? Lição do poço. Diga assim, lição do poço. Cristo veio buscar e salvar o perdido. Segunda, lição da mulher. Diz, irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro, lição da água. Diga assim, quem tem sede, venha. Quarta lição, que é a que eu vou entrar agora, a lição da adoração verdadeira. Este é o dia aceitável. Você já viu que, observe isto aqui, tem pessoas que é gente boa, ela não pragueja, ela não faz confusão com você, ela não gosta do forró, ela não gosta de bagunça. Ela é uma pessoa que você olha e diz, meu Deus, só falta ser crente. O que é que está faltando? Tem jovens, irmã, mulher, que elas não se integraram em qualquer um que passa a mão delas, não. Elas estão ali, obedecendo o pai, obedecendo a mãe. Ela não é crente, não. Mas ela está esperando no tempo certo. Enquanto tem umas por aí na igreja que eu não sei, não. Tem jovem que ele é um jovem honesto, é um jovem comportado, trabalhador, ajuda em casa, ele não sai se agarrando com qualquer mulher por aí, na balada, e ele não é crente, enquanto tem uns aí na igreja que, né? Mas o que é que está faltando? Se essas pessoas são assim, só falta ser crente, é porque elas têm tudo, só falha em quem elas devem adorar de verdade. Então a mulher agora, ela faz a primeira pergunta que lhe ocorreu. No versículo 20, ela diz, nossos pais adoravam neste monte. A questão aqui não é realmente saber onde adorar. O que interessa é saber quando, a quem e como adorar. Ela assim ficou assim, quando ela falou do marido, aí ela mudou de assunto, colocou pro, né? Não, vocês ficam aí com confusão, dizendo que adora lá, adora cá, e não sei mais o que. Ela tentou desdobrar. Aí a verdadeira adoração não se dá no monte ou no templo, Jesus deixou isso bem claro, mas no íntimo do ser humano. Olha, você diz aqui no versículo, vamos lá, versículo 20, ela diz assim, estou terminando, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Diz Jesus, mulher, pode crer que a hora, aí a hora de novo, vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele fala aí da linhagem judaica de Cristo, né? E os samaritanos, eles apenas criam e aceitavam apenas o Pentateuco. Já os judeus não, eles aceitavam todo o cânone ali. E eles, só o Pentateuco, para eles, pronto, já servia. Então, aí ele está dizendo assim, você pode adorar aqui e agora. Paulo falou, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. O propósito da salvação é o quê? É gerar verdadeiros adoradores. Então, o dia da salvação havia chegado para ela.
passo a passo, Jesus foi abrindo aquele coração pecaminoso e revelando-se a ela, e aparentemente ela reagiu com fé salvadora. Ele está dizendo: olha, vai chegar uma hora, não se preocupe com a tradição, não se preocupe se alguém falou A, se alguém falou B, a questão é que o seu coração é que tem que ser um altar pegando fogo da presença do Pai. Aí ele diz assim, em que chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Ele dá a ênfase aqui das palavras é espírito, a afirmação é essencialmente enfática. O ser humano jamais compreenderia o Deus invisível, a não ser que ele se revelasse como fez na Escritura ou na encarnação. Aí ele diz: o adorem. Jesus não está falando aqui de um elemento desejável na adoração, mas do que é absolutamente necessário. Aí diz: em espírito e em verdade. A palavra espírito aqui não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao espírito humano. Ele está dizendo que a pessoa deve adorar não simplesmente em conformidade externa a ritos e lugares religiosos, questão externa, mas a questão é interiormente, é em espírito, com a atitude correta em adoração. A referência à verdade diz respeito à adoração a Deus, consistente na Escritura revelada e centrada no Verbo que se fez carne, quem em última análise revelou a nós o Pai. Então ele está dizendo que há uma verdadeira adoração. Se há a verdadeira adoração, existe a falsa adoração. Se existem os verdadeiros adoradores, existem os falsos adoradores. Jesus diz assim, no capítulo 15 desse mesmo evangelho aqui de João: eu sou a videira verdadeira. Se ele é a verdadeira, existem falsas por aí, mas ele está dizendo que ele é a verdadeira videira. Ele não está dizendo que é a uva verdadeira e nem o vinho verdadeiro, que são derivados da videira. Ele está dizendo que é a videira. Por quê? Porque ele não é subproduto de nada, ele não é derivado de nada, ele sempre é e será a origem de todas as coisas. Glorifique a Deus. Aleluia. Jesus, com essa palavra, ele vai abrindo o caminho, ele vai quebrando o coração daquela mulher, o arrependimento vai brotando dentro do seu ser, e ele vai para a quinta lição, que é a lição do testemunho, que ele tinha dado lá atrás, que as pessoas dizem: este homem recebe pecadores, ele anda com fariseus e publicano. Agora no versículo aqui, deixa eu ver, acho que é o 27, versículo 27, a Bíblia diz assim, neste ponto, diga comigo, neste ponto, pontualmente, irmão, não foi antes para que os discípulos não se encontrassem com a mulher, e nem foi depois para que os discípulos não chegassem depois que ela já tinha ido. Chegou exatamente naquela hora para que eles olhassem e se admirassem, dizendo assim: mais uma mulher conversando com Jesus. Era naquele ponto que eles tinham que chegar mesmo. E a Bíblia diz: neste ponto, ela evidenciou todas as características de uma conversão genuína. A Bíblia diz aqui no versículo 27 ainda: chegaram os seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou porque falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro. Eles tinham que chegar naquela hora. Aí ela solta o canto, porque ela tinha ido buscar a água H2O, e ela joga o cântaro, porque ela já tinha encontrado uma água melhor. Mas por que ela joga o cântaro? Porque a mulher andava com aquela vasilha. O viajante normal andava com a vasilha amarrada aqui nas bagagens dele, nas vestes deles. E Jesus não andava. Por quê? Porque nada amarrava Jesus. Jesus, ele livra o homem de todas as amarras. Jesus, ele quebra todas as amarras.
quando ele ressuscita lá, diz: Lázaro, sai aí, vem para fora, que Lázaro sai. A Bíblia diz que ele sai todo amarrado, ele sai todo atado, mas o que é que Jesus diz? Desatai-o e deixa ele ir, porque Jesus veio para desatar o homem, para desenrolar o homem, porque tudo que é pecado enrola o homem, tudo que é vício enrola o homem, toda religião falsa enrola o homem, tudo aquilo que o mundo oferece enrola o homem, amarra ele, ata ele, mas Jesus chega e diz: pode desamarrar, deixa ele livre, deixa ele ir, ele está livre. Jesus quebra as amarras, e aquilo que a mulher estava pegada, que era o cântaro, ela solta, ela larga aquela vida velha que não prestava para nada, tudo naquele canto, solta no chão e entra na cidade dizendo: ei, eu achei o Messias, eu achei o profeta, ele revelou tudo acerca da minha vida, e ele me deu água, venha conhecê-lo. Oh, aleluia. O primeiro impulso dela como crente foi o de ir falar com os outros. Muitos creram nele. E os discípulos? O discípulo chegaram e disse: mestre, come aí. Versículo 31. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Aí dizia a eles, então, uns aos outros: alguém deve ter trazido comida para ele. Porque agora ele estava com o mesmo pensamento de Nicodemos e da mulher e dos fariseus, que os fariseus achavam que era o tempo de pedra, de coisa. Nicodemos achava que era nascer de novo, literalmente. A mulher pensava que era água literal, e agora eles pensavam que era comida literal. Jesus tinha essas coisas. Alguém deu comida a eles: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia, aleluia. Agora, aquela mulher ficou tão assim, de uma forma extasiada e feliz, que ela se converte e já se transforma em missionária. E ela ganha a aldeia dos samaritanos. No versículo 39, olha o que diz aqui: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela falou, eles ouviram. Dá certo para a admissão, né? Aí eles chegaram e a Bíblia diz, versículo 40: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e dizia a mulher: já agora não é nem pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Salvador do mundo. Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Os fariseus diziam assim: o Messias recebe pecadores. Mas ele mesmo tinha dito para os fariseus: eu não vim buscar os que já se achavam salvos, eu vim buscar os perdidos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. A água da vida que ele oferecia era dada somente àqueles que reconheciam o seu estado de imundície e de pecado. E o último capítulo da Bíblia, fica de pé, termina com este convite que nos faz lembrar da samaritana. Coloca aí, Elvis, por favor, Apocalipse 22 e 17. Apocalipse 22 e 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Ao mesmo tempo em que essa água é gratuita, ela não é barata. O Salvador
Ele pagou pessoalmente o preço máximo e definitivo, a fim de que os sedentos, os arrependidos, os que buscam possam beber o quanto desejarem. Esta água é ênfase do Evangelho de João, que é até conhecido como o Evangelho das águas, águas do batismo, água do novo nascimento, água da mulher samaritana, água que se transforma em vinho, água que Jesus cura, o cego manda se levar no poço de Siloé, águas que ele lava os pés dos discípulos, águas que ele está ali na cruz e o soldado perfura ao seu lado e sai sangue e água. Quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento. Obrigado pela vida dos teus filhos que estão transbordantes dessa água. Que mais pessoas através de nós, Senhor, venham ser saciadas a sua sede. Que tu venhas quebrar todas as amarras no nome de Jesus. Essa palavra trabalhe no nosso coração, no nosso entendimento. Que essas lições sirvam para nós como crescimento espiritual, para pormos em prática, Senhor, na vida cotidiana, na vida cristã, na evangelização, porque a Tua palavra, ela aborda todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. É o que eu te peço e te oro e te agradeço. Visita agora a irmã Tainara, Senhor. Visita a Tua serva. Toca a cabeça dela ali, Senhor, a mente, o sangue. Repreende toda enfermidade, toda dor. Tu és, Senhor, o Deus que cura. Libera agora a cura. Manda agora uma junta médica do céu de anjo agora. Levanta a Tainara, ela em Jesus. Meu Deus, cura, Senhor, os teus servos que estão enfermos. Visita o Theo, Senhor, filho da irmã Tássia. Ela estava se preparando para vir para o culto, mas ele começou a arder em febre. Cura ele agora, no nome de Jesus. Visita aqueles que estão enfermos. Toca a irmã Aurinete que está gripada. Repreende essas gripes, repreende todo mal, toda enfermidade. Vai visitando as casas agora. Nós levantamos um clamor agora. Nós estamos agora num ambiente de luta, batalha espiritual, e quem vai vencer é o Senhor dos exércitos que está conosco. Ei, eu ordeno agora, debaixo da autoridade de Jesus, que toda corrente seja quebrada, todo espírito de enfermidade bata em retirada agora. No nome de Jesus. Cura o meu filho, Senhor, completamente, o Lucas Ariel. Repreende toda a tosse alérgica do Lucas Ariel agora. Com a minha esposa, Senhor, lá em casa, minha filha. Abençoa os familiares dos teus filhos, dos teus servos, Jesus. Visita a irmã Fátima, o irmão Zé Antônio, a irmã Dayana, o irmão Humberto, eles que estão na Almarizeira, outros que estão, eles que estão lá no Maracujá, Jesus. Visita os teus servos, essas famílias. Oh, Senhor, como está gostoso estar aqui na tua presença, Jesus. Visita, Senhor, a irmã Yusete, a Ruth. Visita o Natanael, Jesus. Limpa, purifica todo mal agora. Repreende toda bactéria, todo vírus, todo mal, saia no nome de Jesus. No nome de Jesus. Restaura completamente ali o irmão Deco, o irmão Adeilson, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Te apresentamos amanhã o culto de casais. Que seja uma bênção, que seja marcante. De calambrada xaramahai, do cabadaga xaramassuia, de cabrando cobrinala xarabacaia. O anjo remove uma mancha assim, Júnior.
Uma mancha velha que o diabo tentou colocar aí na tua aliança com a Girlene. O negócio vai preto assim, ele está limpando assim, eu vejo assim, ó, ele com a esponja bem grande, lavando assim, ó, fazendo assim uma faxina, e dizendo assim: aqui não, Satanás. Obrigado, Jesus. Deus está aqui, irmão, Deus está aqui. Deus está nesse lugar aqui. A água viva está jorrando. Tem limpeza de Deus, tem purificação do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Fazer uma vigília. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte aí. Eu estava pensando esses dias uma coisa, no meu ministério, que grandes experiências que eu tive no púlpito, não foi nem no culto de oração, apesar que é forte o culto de oração, e nem também no culto de domingo. Das maiores experiências que eu tenho no púlpito em pregação é no culto de ensino, por incrível que pareça. Às vezes a gente chega, parece que não vai sair nada, não tem nada, porque eu não tenho nada. Aí Deus vem, porque é a palavra que opera. O que opera em nós é a palavra pregada. Glória a Deus. Não que os outros cultos não sejam importantes, mas esse é especial. Glória a Deus. Amém, irmãos? Só como eu estava orando, falando do culto de casais, amanhã, programação final de semana, nós temos os cultos dos eternos namorados. Os irmãos que vão pregar e já estão aqui em Paracuru, né? Os que vão louvar, eu vou buscar eles amanhã. Amanhã bem cedinho estou saindo para o Canindé. Vou buscar meu irmão, minha cunhada e meus pais vão vir também. Então os irmãos oram também por mim, por traslado de ida, de volta. E domingo de manhã cedo eu vou deixar eles, né? Quero até que o irmão Júnior fique à frente aqui, se puder. Não sei como é que está essa. Acho que pode, né? Aqui na consagração pela manhã para toda igreja, porque à noite é culto de ceia, viu? Então venha orar, venha buscar ao Senhor, porque não existe coisa melhor do que estar na presença de Deus. E à noite, domingo, o grande culto de ceia. Glória a Deus. Sei, os irmãos, às vezes eu vejo os irmãos uma ansiedade medonha para se batizar. Aí se batiza, e eu procuro às vezes no culto de ceia, não dá para entender isso. Mas o culto de ceia é o culto mais solene da igreja, viu? Então, está dada aí a programação. Faça assim para receber sua bênção. Tem mais algum aviso? Tudo ok, né? Qualquer coisa avisa no grupo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E só aquele que crer como eu creio, diz assim comigo: amém! Deus abençoe.